Você já parou para analisar a primeira lei da termodinâmica? Eu queria te convidar para a gente esmiuçar, para a gente literalmente tirar a roupa dessa equação e a gente ver o que é que tem por trás dela, né? A gente fala que na primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna... Que energia interna é essa, hein? Cara, a energia de agitação, né? Ela, antes de ser uma energia térmica, ela era uma energia cinética, né? As moléculas estavam se agitando. E a gente vê muito falar num tal de um ΔU igual a Q menos o trabalho. Se temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo, quando é que nós vamos ter uma variação na energia interna? Quando a gente tem uma variação na temperatura do corpo, das moléculas lá. Então, vamos criar essa relação de dependência aqui? Que o ΔU é uma função exclusiva do ΔT. Eu queria que a gente usasse o mínimo de cálculo possível, porque aonde é que o aluno se prejudica quando vai analisar a primeira lei da termodinâmica? Ele erra nos sinais. Ele não sabe ver quando é que o ΔU é positivo, quando é que o Q é positivo, quando é que o Q é negativo, que o trabalho é positivo, negativo, concordam? Então, vem aqui comigo. Olha só. O calor trocado, a gente poderia, sem medo algum, dizer que o calor trocado é como um presente. Ele é positivo para quem está ganhando, e quem precisou dar esse presente, ele precisou desprender alguma coisa para poder comprar esse presente nessa nossa linguagem mais analógica aí, né? Então, o calor, eu vou dizer para você que ele depende do sentido desse fluxo de calor, do sentido do fluxo. E o nosso referencial vai ser o gás, também conhecido como sistema, porque ele está dentro de um recipiente, né? Então, se o gás recebe esse calor, nós vamos associar na nossa primeira lei da termodinâmica calor, uma quantidade de calor positiva. Se o gás cede esse calor para o meio, ele poderia também dizer que o meio recebe do gás. Coisas da língua portuguesa. Se o meio recebe do gás, é porque o gás está cedendo. Combinado? Então, vem comigo. Na hora que a gente olha para o trabalho termodinâmico, aqui vale muito a pena a gente saber a origem dessa brincadeira. Lembrem bem, vamos colocar aqui uma pausa para reflexão, tá? Vamos refletir, pausa para reflexão. Vamos refletir aqui nesse cantinho um pouco sobre algumas coisas. Imagine que esse gás está dentro de um recipiente. Esse recipiente está confinando esse gás através desse êmbolo que não deixa ele vazar. Está aqui as moléculas do gás. Essas moléculas em agitação, elas fazem uma certa força, querendo empurrar o êmbolo para fora. Gás sempre quer se expandir. E, meu amor, se eu estou tendo uma força agindo nessa areazinha bem aqui, eu estou tendo uma pressão. Então, eu poderia dizer que a pressão feita pelo gás nesse êmbolo, força sobre área. Ou seja, a força que o gás está fazendo, ela poderia ser calculada como pressão vezes área. Vamos guardar isso daqui? Vamos supor que por algum motivo o gás tenha conseguido fazer esse deslocamento aqui, ó. Ele conseguiu empurrar, mas eu não queria que a pressão mudasse, ok? Eu queria que ele fizesse isso sem mexer na pressão. Esse gás, ele sofreu essa variação no seu volume. E aí, o que é que a gente tem? Que esse ΔV é exatamente a área do êmbolo vezes a altura. Por quê? Porque isso aqui é um cilindro, cara. A área da base vezes a altura. A gente tem uma certa aversão às coisas da matemática, mas a matemática é uma ferramenta muito importante nas nossas deduções.
Então, eu posso dizer que esse deslocamento que o êmbolo sofreu seria ΔV sobre A. Que tal a gente guardar essa informação também? Lá da mecânica, a gente não pode dizer que trabalho para uma força constante é o resultado da ação dessa força nesse deslocamento? Se no lugar da força eu colocar pressão vezes área, e no lugar do deslocamento eu colocar ΔV sobre área, e eu mantiver a minha tranquilidade, eu vou chegar nessa relação, que o trabalho termodinâmico para uma transformação isobárica, por que essa limitação? Porque é até uma limitação matemática, digamos assim, tá? A gente não trabalha com pressões variáveis matematicamente, isso aí já seria uma taxa de variação, uma derivada, como a gente chama. Então, o que é que a gente trabalha? Com uma pressão constantezinha aqui, tá legal? E aí, observem que o trabalho vai depender do que acontece com o volume. Se o volume aumenta, houve uma variação de volume para mais, ou seja, um ΔV positivo. Se houve uma redução no volume, o que é que houve? Uma variação no volume para menos. Então, meus amigos, eu posso dizer sem medo nenhum que a relação de dependência entre essas grandezas é essa daí. Qualquer coisa, tira um print da tela, tá guardadinha ali a tua demonstração, mas eu vou precisar apagá-la para a gente continuar o nosso raciocínio. Agora que a gente mostrou como se calcula o trabalho termodinâmico numa transformação isobárica, eu queria saber como é que a gente faz para analisar um gráfico termodinâmico. Vamos pegar, por exemplo, esse ciclo termodinâmico aqui. Por que o nome é ciclo? Porque, amigo, ele parte de um ponto e volta para o mesmo ponto. Eu vou analisar esse ciclo horário A, B, C, D, A. Vasco, por que você repetiu o primeiro ponto? Não é um ciclo? Eu tenho que voltar para o mesmo ponto de partida. Amigos, vocês lembram da propriedade das áreas? A gente pode consultar um videozinho chamado Propriedade das Áreas para recapitular. Toda vez que nós temos uma equação com 3 variáveis, as grandezas que são as variáveis, elas vão ser os nossos eixos. E a grandeza que sobra pela área, então. Eu poderia descobrir o trabalho termodinâmico aí por essa área. Mas vamos analisar trecho a trecho. O que é que aconteceu de A para B? De A para B, eu estou vendo claramente uma expansão. Você também deve estar conseguindo ver isso, ó. De A para B teve uma expansão. Então, se houve uma expansão, o trabalho vai ser positivo porque o volume aumentou. Meus amigos, de A para B, o que é que houve com a temperatura? Que tal a gente fazer outra pausa para reflexão? Você lembra que a gente não dá um passo no estudo dos gases sem a nossa lei geral, que é nada mais, nada menos do que um embromation em cima da nossa querida equação de Clapeyron, ok? A gente apenas disse ali que se houver uma transformação sem perder número de mols, visto que o R é uma constante, PV e T são as nossas variáveis. Então, olha só, esse produto P vezes V e essa grandeza T, se você olhar, elas são diretamente proporcionais. Se eu chamar P e V de um número só, X e T são diretamente proporcionais. Olha que barato. Essa pressão do ar com esse volume do ar e a mesma pressão aqui no B com um volume maior, o que é que aconteceu com o produto PV? Se o produto PV aumentou, o que é que vai acontecer com a nossa temperatura? A nossa temperatura vai aumentar. Então, de A para B, sem sombra de dúvida, como houve um aumento do P vezes V, implica um aumento da temperatura absoluta. Então, nós tivemos um aquecimento, um ΔU positivo.
ok? Eu estou analisando as grandezas que estão escritas naquele gráfico. Se eu fosse analisar o trecho de B para C, meus amigos, de B para C, não houve variação do volume. Se de B para C o ΔV é 0, relaxa, não houve trabalho. E olha, o que é que a gente tem? O produto PV do ponto B e o produto PV do ponto C, ele houve uma redução, porque é o mesmo V, mas a pressão diminuiu. Então, como houve uma redução no P vezes V, implica que houve uma redução na temperatura. Então, o que é que houve? Um resfriamento. Cara, é fantástico analisar um gráfico sabendo o que é que cada grandeza dessa significa. Por exemplo, quando você vai de C para D, houve uma redução no volume. Então, o que é que houve? Uma compressão, houve um trabalho negativo. O produto P vezes V reduziu ainda mais a temperatura. Houve outro resfriamento. De D para A, o que é que nós temos? Não houve variação do volume, não houve trabalho. E o que é que a gente pode fazer da temperatura? O produto PV aqui do ponto D, quando passa para o ponto A, houve um aumento do produto PV, então houve um aumento da temperatura. Mas eu não sei se você nota que você voltou para a mesma temperatura do ponto de partida. Então, no seu ciclo, se a temperatura de partida é a mesma de chegada, sempre o ΔU do ciclo vai ser nulo. Você está voltando para o mesmo ponto. E se o ΔU do ciclo é nulo, todo o calor trocado vem do trabalho. Se for no sentido horário, você vai ver que o trabalho total realizado é maior do que o trabalho total recebido, porque a área aqui no trecho de expansão é maior do que essa areazinha aqui no trecho de compressão. Beleza? Se fosse no sentido anti-horário, era o contrário. O trabalho na expansão era menor do que o trabalho na compressão. O grande segredo de se analisar a primeira lei da termodinâmica é qual sinal cada grandeza dessa assume. Ok? Esperamos ter clareado um pouquinho mais para você. Até o próximo vídeo, meu companheiro.